Bom dia, irmãos. E, aliás, boa noite, já que o vídeo vai rodar à noite, mas aqui eu gravo durante o dia para aproveitar a luz do dia, né? E quero agradecer a você que tem nos acompanhado nesses estudos essa semana. Nós estamos meditando na conduta do cristão nesses últimos dias, baseados em Mateus 24 e Romanos capítulo 13, especialmente os versículos 13 e 14. Nós vimos nesse estudo anterior, né, onde nós analisamos mais Mateus 24 e 2 Pedro, né, nós chegamos à conclusão, na primeira parte desse estudo, que o fato de nós tomarmos conhecimento de tantos fatos, tantas tragédias que têm acontecido, aliás, tem acontecido durante toda a nossa vida, né? Essas tragédias não podem provocar em nós medo ou ansiedade. Antes devem gerar da parte dos cristãos uma tomada de atitude. Nós vimos isso quando Pedro diz na sua segunda carta que nós podemos adiantar a volta do Senhor através das nossas atitudes. Então, uma das preocupações que o cristão deveria ter nesses dias, irmãos, seria viver uma vida segundo os padrões do reino de Deus. Né? Deus tem um padrão, o reino de Deus tem um padrão, e nós devemos nos aproximar o máximo possível desse padrão e como nós seremos encontrados na vinda do Senhor. É sobre isso que Paulo fala em Romanos 13, de 11 a 14. O que pretendemos abordar hoje. Eu sei que na segunda-feira eu até pedi aos irmãos, se fosse possível, meditassem nesse texto de Romanos capítulo 13, para que nós agora passemos a ele. Né? E ele dizia assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, impudicícias quer dizer imoralidades, todo tipo de imoralidades nós temos visto, que a gente vê, que a gente sabe que existem, e dissoluções. Dissolução quer dizer a dissolução de uma parceria, sabe? O desmanche de o término de um acordo, seja litigioso ou não. E aqui, dentro de soluções da Bíblia, está incluído aqui casamento, né? Dissolução de casamento, ação de fazer com que alguma coisa fique sem efeito, anulação de uma sociedade. Está falando de tantos desentendimentos que acontecem nos lares. Então, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar em dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ao contrário, diz Paulo, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Nós vemos que a maior parte dos desentendimentos é quando nós caímos nisso aqui, ó, o desejo de satisfazer os desejos da carne, do nosso eu, do nosso ego, do nosso corpo. Paulo inicia esse texto dizendo que os cristãos romanos conheciam o tempo em que estavam vivendo. Mas que tempo era esse? Para Paulo, esse tempo poderia ser definido por 2 pontos. O primeiro ponto diz respeito ao momento da salvação futura, estar cada vez mais próxima na medida em que o tempo passa. Eu disse isso na segunda-feira. Quando eu me converti há 35 anos atrás, já o anseio da igreja continuava sendo a volta de Jesus. Hoje continua sendo. Mas só que hoje nós estamos muito mais próximos da sua vinda, como 35 anos atrás. Então, o primeiro ponto diz respeito a esse momento do arrebatamento da igreja, quando vai se completar a nossa salvação. Nós já estamos salvos,
Porém, nós continuamos nesse mundo e por isso nós lutamos diariamente, diuturnamente, contra o pecado, contra as tentações, né? Nós sofremos, nós nos angustiamos, nós temos tristezas, mas a nossa salvação, quando tudo isso realmente vai mudar, deverá acontecer no arrebatamento da igreja. E ela está cada dia mais próxima. Né? Essa salvação futura refere-se à nossa glorificação no arrebatamento da igreja, que está reportado lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, especialmente nos versículos 16 e 17, 1 Coríntios 15, 35 e 58, né? Quando no arrebatamento da igreja nós teremos nossos corpos transformados, glorificados. Eu interpreto isso como sendo a retirada de todo o resquício do pecado que hoje está preso na nossa natureza, e nossa natureza voltará a ser uma natureza divina, né, sem pecado, literalmente, e essa é a glorificação. Seremos como Ele é. Né? E em 1 Coríntios, Paulo ensina sobre a ressurreição, ele está ensinando sobre a ressurreição, porque havia falsos mestres lá em Corinto ensinando que a ressurreição já teria acontecido. Seria no máximo essa experiência de conversão que nós temos, de nascer de novo, de ser nova criatura. E Paulo então diz, olha, se não há ressurreição, né, a nossa fé é nula. Nós estamos fazendo o que aqui? Não há motivo para estarmos pregando Jesus, já que não existe a ressurreição. E se a nossa vida se limita a este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E em Tessalonicenses, Paulo ensina sobre o arrebatamento. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta ressoará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e subiremos para o encontro do Senhor nos ares. E aí, em 1 Tessalonicenses, eu coloquei o versículo aqui, né? A passagem aqui, diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso. O segundo ponto está na frase, a noite está quase acabando, o dia logo vem, que está escrita em Romanos capítulo 13, verso 12. Nessa frase, o apóstolo Paulo utiliza-se de uma metáfora para afirmar esse entendimento. Né? Assim como a noite, que é marcada pelas trevas, né? Que é escura, antecede o dia, que é iluminado pelo sol, havendo durante a noite uma certeza e expectativa pela chegada do dia. Como diz o Salmo 30, versículo 5. Lá está escrito assim, o salmista escreve que a tristeza, o choro pode durar a noite toda, ou a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Né? Então, assim como a noite é trevas, há essa expectativa do nascimento do sol no raiar de um novo dia. Assim também, diz Paulo, ensina Paulo, a história humana manchada pelo pecado está para dar lugar a uma época de plenitude do reino de Deus entre os homens, onde Deus irá habitar com o homem, ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Esse tempo está chegando, esse tempo está próximo. Com isso em mente, Paulo fez importantes exortações, as quais têm grande relevância para nós hoje. Se esse tempo está próximo, requer de nós o quê? Ficar sentado esperando, como dizia o compositor, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Não. O que nós temos que fazer? Você está salvo, nós estamos salvos. Isso ninguém pode tirar de nós.
Mas se cada dia se aproxima a vinda do Senhor, o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa, porque nós temos que estar prontos para isso aqui. Ele chama os romanos, e também a nós, a despertar do sono. Acorda! Acorda, igreja! Acorda e esteja alerta para o fato de que estamos cada vez mais próximos da vinda de Jesus. Essa chamada tem o objetivo de fazer com que os cristãos abandonem uma atitude de comodismo, passividade e sonolência contra a vida cristã. Não é acorda a igreja, para quê? Para ficar acordado? Né? Às vezes a gente ouve pregadores dizendo, acorda a igreja, Jesus está voltando, mas o povo fica no ar. Tá, eu estou acordado, e daí? Não quer dizer nada, né? Mas é para que os cristãos abandonem essa atitude de comodismo, de passividade, de sonolência contra a vida cristã e assumam uma postura de mudança, de ação e de vitalidade. Né? Nós precisamos assumir isso. Não é simplesmente ficar rindo, dando glória a Deus porque Jesus está perto de voltar, não. Mas é fazer alguma coisa. Certo? E isso nós veremos na sexta-feira. Pedro exorta-nos a abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Está lá em 2 Pedro capítulo 2. Né? E ele está falando mais ou menos do mesmo assunto. Na sexta-feira, para finalizarmos esse estudo, estaremos falando sobre isso. Se o Senhor permitir, é claro. Né? O que nós podemos fazer para apressar a vinda do Senhor, de acordo com o apóstolo Pedro. Né? E o apóstolo Paulo, então, aqui em Romanos capítulo 13, ele vai nos orientar o que nós podemos fazer, ou o que devemos fazer para nos preparar, porque Jesus está voltando. Você está preparado? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia de alegria, de paz, que o Senhor te dê graça. É a minha oração para com vocês. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia. Queremos te dar graças porque o Senhor é fiel. E porque a tua vida se aproxima e o Senhor se manifesta cada dia, Senhor, nos orientando porque o Senhor nos ama. Reconhecendo isso, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor com o propósito de fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, abençoar os meus irmãos, as minhas irmãs, pedir ao Senhor que lhes conceda a alegria de saber que estão salvos e que vão morar no céu. Em nome de Jesus. Amém.